Neste vídeo vamos falar especificamente sobre um outro web page helper chamado Chart. Vamos verificar como é que nós podemos apresentar a informação recolhida, quer através de uma base de dados ou através simplesmente da inserção de listas e coleções na nossa página de internet, em gráficos. Vimos no vídeo anterior em tabelas, iremos continuar a apresentar em tabelas, mas vamos ver como é que nós podemos apresentar também em gráficos, que é visualmente mais apelativo. No vídeo anterior estivemos então a verificar como podemos apresentar de uma forma muito simples as informações recolhidas a partir de uma base de dados utilizando o Web Grid Helper. Neste vídeo vou explicar como podemos utilizar o Chart Helper. Chart significa gráfico. Nós temos aqui várias opções a explorar. Neste caso, o que eu vou fazer aqui no nosso projeto anterior é simplesmente eliminar aqui esta apresentação dos dados numa tabela. Okay? Porque já temos aqui ao fundo a nossa apresentação dos dados também numa tabela, mas através do WebGrid. Em seguida, o que eu vou fazer então aqui é apresentar os dados num chart, ok? Num gráfico. E vamos abrir aqui então a Syntax Razor e vamos falar um pouco então sobre o que é esta história dos gráficos. O Chart Helper permite criar imagens de diferentes tipos, formatada com determinadas opções, com determinados labels, que são determinados rótulos. Okay? Nós podemos criar gráficos de áreas, gráficos de barras, de colunas, de linhas, até inclusive gráficos de tart, neste caso redondos. Okay? Tudo vai depender do tipo de informação que nós definirmos para a criação deste gráfico. Eu vou aqui executar um exemplo de um gráfico criado a partir de coleções de valores x e y. Okay? Vamos então aqui testar essa informação. Então o que nós vamos criar aqui é, em primeiro lugar, um objeto do tipo chart. Okay? Chart significa gráfico. Então vamos fazer da seguinte forma. Var gráfico é igual a new chart, ok? New chart. E reparem, cá está, o chart pertence ao namespace system.web.helpers, ok? E, de uma forma geral, o que ele diz é que permite apresentar dados em forma de um gráfico, ok? De um gráfico, e quando falamos de gráfico, estamos a falar, então, obviamente, de um esquema de apresentação de informação. Ok. Vamos, então, aqui abrir o chart, abrir o seu construtor. No seu construtor, ele vai nos pedir aqui algumas informações. Ele diz-nos aqui que é necessário, é obrigatório definir a largura e a altura. Depois temos também ainda a possibilidade de definir o seu tema, definir a localização do seu tema. Não vamos especificar nada sobre este tipo de valores, vamos definir sim a altura e a largura. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 600 e vamos colocar aqui 400. Okay? E temos ali criado o nosso objeto gráfico. Vamos agora definir algumas características do nosso objeto gráfico. Então vamos colocar aqui gráfico, ponto, e agora vamos ter aqui todas as informações relacionadas, ou todos os métodos e propriedades relacionados com o nosso gráfico, que é este gráfico que aqui está. Vamos aqui adicionar um título. Então vamos colocar head title e aqui dentro vamos simplesmente colocar uma string, portanto o título deste nosso gráfico. Gráfico de dados. Okay? Em seguida nós vamos ter que adicionar aqui então as séries de valores. Okay? E vamos ver se nós conseguimos fazer isto aqui de uma forma muito rápida. Então vamos colocar aqui gráfico, vamos colocar aqui até um comentário, adicionar os valores. Não vamos estar ainda preocupados com os valores que vêm aqui da nossa base de dados. Vamos nós próprios criar aqui coleções. Então vamos ver aqui como é que ele nos permite adicionar estes resultados. Gráfico.add_series. E o add series vai nos permitir aqui uma série de informações, ok? Muita informação que aqui nos permite apresentar. Ora, o que nós vamos aqui tentar fazer é o tipo de gráfico, chart type, e por razões de defeito, por default, ele é um gráfico de colunas,
mas nós temos vários tipos de gráficos. Mas vamos deixar ficar com este tipo. Depois temos aqui a área, temos aqui o nome o label do eixo, ok? Depois temos aqui a legenda, temos aqui marker step e depois temos aqui então as coleções, quer para o X, quer para o Y, ok? E vamos então ver aqui o que é que nós podemos fazer relativamente a este caso. Neste caso nós vamos fazer aqui o seguinte, chart type, ok, chart type, isto porque nós podemos definir os parâmetros com esta indicação, isto é, nós podemos estar a indicar dentro do construtor qual é o tipo de parâmetro que vamos agora desenvolver ou vamos definir, colocamos dois pontos e vamos lhes chamar, neste caso o chart type vai ser igual a quê? A column. Por defeito é este o valor, isto é, o tipo de gráfico que nós vamos apresentar é do tipo colunas, ok? Depois vamos aqui colocar uma vírgula para definir um outro parâmetro deste construtor. E neste caso vai ser os valores da coordenada X. E o que nós vamos fazer aqui, por exemplo, é colocar frutas, no fundo, e depois colocar no eixo do Y, isto é, no eixo vertical, o número de frutos, ok? Então vamos colocar aqui X value, ok? E reparem que quando eu começo a escrever aqui qualquer coisa, ele vai-me apresentar o conjunto de parâmetros que podem ser definidos, ok? X value vai ser igual a quê? E agora vou ter que definir aqui uma coleção de valores. Então eu vou colocar aqui new, vou criar um array, e este array vai ser definido de imediato, com os valores, neste caso, valores de cadeia alfanumérica, isto é, valores string. Então eu vou colocar aqui banana, laranja, pera e ananás. Temos 4 frutos, o que significa agora que quando eu colocar uma vírgula, vou definir os valores do eixo Y. Eixo Y e values. Okay. Neste caso, vamos aqui definir Y values. Okay. Aqui o X é o X value. Okay. Não confundir as duas coisas. Vamos aqui colocar values, são os valores do eixo Y, vai ser igual a new, e vamos colocar aqui então os valores, também em cadeia alfanumérica, ok? Vamos colocar aqui, por exemplo, temos 12 bananas, temos 10 laranjas, temos apenas 3 peras e temos 5 ananases, ok? E vamos então colocar agora no final ponto right. E ponto right, o que é que vai permitir fazer? Vai permitir renderizar, reparem, ok? Ele diz ali, ok, vamos ver aqui novamente, renders the output of the chart object as an image. Isto é, vai criar uma imagem do gráfico com as instruções que nós aqui demos. Portanto, com a série do gráfico do tipo de colunas, com valores na coordenada X, banana, laranja, pera e ananás, e depois os valores na coordenada Y, 12, 10, 3 e 5. Vamos executar isto para ver o que é que vai acontecer. Vamos aqui guardar e executar aqui no Google Chrome, ou então vamos refrescar a nossa página aqui, vamos verificar se está tudo a funcionar corretamente, e cá está então o gráfico de dados, ok? Reparem como automaticamente todos os dados foram criados pela própria tecnologia ASP.NET, nesta circunstância aqui com o eixo X, indicando banana, laranja, pera e ananás, e depois os respectivos valores numa apresentação vertical. Vamos aqui, no entanto, verificar se é possível apresentar aqui esta informação a partir da base de dados. Eu não sei se será possível com os dados que nós temos, mas de qualquer das formas eu vou mostrar como é que nós podemos, em vez de estarmos a definir aqui os valores diretamente, como é que nós podemos ir dizer ao nosso gráfico que deve utilizar os dados captados a partir daqui dos resultados. Eu vou retirar daqui este código, vamos deixar aqui apenas o chart e vamos verificar então o seguinte. Eu vou colocar aqui gráfico dos dados, tudo certo, não há qualquer problema. Temos os dados captados para dentro da variável resultados e vamos aqui tentar apresentar esta informação. Vamos aqui tirar tudo isto. O novo gráfico vai ter então, não um chart type, mas vamos eliminar tudo isto. Portanto, temos aqui
o nosso gráfico, ok? Vamos aqui remover, porque nós não temos que adicionar manualmente os valores. Temos aqui o gráfico igual a um novo gráfico, ok? Vamos depois definir aqui o add title. Eu apaguei, mas não havia problema nenhum em ter ficado, não há problema. Ok, gráfico.addTitle. Vamos colocar aqui dados da BD. Ok. Depois vamos colocar aqui um gráfico.dataBindTable. O dataBindTable é que nos vai permitir então dizer, ok, de onde é que vem a informação dos nossos dados? Bom, o que nós queremos fazer aqui é dizer que vem de resultados. Okay? Vem dos resultados, que é o valor que ali está no topo. E depois vamos simplesmente colocar gráficos ou gráfico.write. Vamos verificar se esta instrução nos vai apresentar, ou pelo menos estou curioso para perceber o que é que ela nos vai apresentar. Vamos aqui refrescar o nosso código e vamos ver se vai surgir qualquer coisa relacionada com os nossos dados. E de facto surge, ok? No entanto, surge aqui com informações que, de certa forma, não estão adaptadas à informação que nós fomos recolher à base de dados. Nós fomos recolher à base de dados os dados de uma tabela contendo utilizadores, contendo a sua idade e os seus IDs. E por conseguinte, aquilo que nós temos aqui é apenas um exemplo, embora que muito enviesado, daquilo que são os resultados provenientes de uma base de dados. Claro que poderíamos estar aqui, durante alguns exercícios, a tentar explorar de que forma é que nós podíamos formatar a nossa base de dados, no sentido de depois apresentar de forma correta um conjunto de instruções com nomes aqui no fundo, etc. Mas eu queria apenas referir neste vídeo, e essa é a parte mais importante, referir que de facto é possível carregarmos informação a partir de uma base de dados e utilizá-la depois a apresentação através de um chart. Para isso teremos que utilizar aqui o dataBindTable, isto é, agregar ou ligar com um resultado de uma tabela e com isso passamos para aqui resultados. Obviamente que esta apresentação dos resultados estava completamente enviesada, uma vez que nós não estamos a apresentar dados pré-concebidos para serem apresentados num gráfico, não faz sentido apresentar uma tabela com utilizadores num gráfico, mas fica aqui então esta informação sobre a forma como nós podemos apresentar estes resultados através de uma base de dados.